A história que vamos contar hoje diz respeito a dois homens. Esses dois, apesar de terem nomes e histórias diferentes, têm muito em comum um com o outro, ainda mais pelas suas ações na história do Brasil. Vamos falar de Francisco do Rego Barros, o Conde da Boa Vista, e de Irineu Evangelista de Souza, o Visconde de Mauá. A economia do Brasil, no começo do século XIX, era marcada principalmente pela produção e exportação do açúcar e o uso e tráfico da mão de obra africana escravizada. Como a gente sabe, nem sempre foi assim, já que a mineração das pedras preciosas se tornaram o foco ao longo do século XVIII. Em meados de 1830, o açúcar era o principal item de exportação do Brasil para o mundo. Porém, nesse período, a produção volta a declinar, sendo substituída de vez pelo café. Desta forma, aos poucos o foco da economia brasileira, que era no Nordeste açucareiro, se desloca para o Sudeste, primeiro com a mineração, no século anterior, e depois com o café, consolidando o eixo Sul-Sudeste como centro econômico do país. O café era um produto de luxo na Europa, sendo os Estados Unidos o principal consumidor do café brasileiro, permitindo que muito dinheiro estrangeiro fosse inserido no Brasil, movimentando a economia. O café, dessa vez, permitiu o Brasil prosperar, tornando possível o investimento na industrialização do país, numa época em que o Brasil ainda era focado única e exclusivamente na lavoura e agricultura. Durante a ascensão do café, em 1844, entrou a tarifa Alves Branco, fazendo com que fosse mais caro e difícil chegar itens de fora do país. Por causa disso, muitos produtores passaram a investir na produção de fábricas e materiais dentro do Brasil, motivando assim a industrialização nacional. Também nesse período ocorreram diversas tentativas, por pressão da Inglaterra, de proibir o tráfico negreiro no nosso país. Foi no ano de 1850 que o tráfico foi oficialmente abolido, a partir da Lei Eusébio de Queiroz. Apesar disso, o tráfico continuou ocorrendo ilegalmente. Dessa forma, além da mão de obra escravizada ficar mais cara, os recursos reservados para o gasto com africanos escravizados passaram a ser investidos em outros setores, além de atrair imigrantes para servirem de trabalhadores assalariados no Brasil. Foi nesse contexto que se destacou Irineu Evangelista de Souza. Nascido em 1813, desde pequeno se envolveu com negócios e comércio, se tornando sócio de uma empresa na Inglaterra. Ao retornar ao Brasil, investiu em diversos setores, tentando modernizar e industrializar o Brasil. Investiu na criação da primeira ferrovia do Brasil, tornando mais fácil o transporte e diminuindo o custo da produção do café. Também fundou o primeiro estaleiro naval brasileiro, facilitando a saída de café e outros produtos nacionais para serem vendidos em outros países. Além de financiar o primeiro telégrafo do Brasil, através de cabos submarinos que ligavam nosso país à Europa. Ajudou, além disso, a iluminar as cidades, trazendo a primeira fábrica de iluminação a gás, substituindo as tradicionais lâmpadas a óleo. Irineu investiu ainda na fundição de materiais metálicos, permitindo a criação de sistemas de esgoto, sinos, canhões, entre outros materiais. Por ser a favor da abolição, nunca utilizou mão de obra escravizada, chamando para trabalhar em suas fábricas imigrantes europeus. Foi por estes serviços prestados em prol do desenvolvimento e modernização do Brasil que Dom Pedro II recompensou seus feitos, dando-lhe os títulos de nobreza de Barão de Mauá e, anos depois, o de Visconde de Mauá. No lado de cá do mapa, no Nordeste, as coisas não iam tão bem. Além do declínio do açúcar, a mão de obra africana, a principal força de trabalho utilizada nas plantações, ficara mais cara por conta da proibição do tráfico em 1850. Esses fatores impossibilitaram a modernização da lavoura canavieira, ocasionando uma migração da mão de obra para o Sudeste por conta das plantações de café. Nesse cenário, porém, se destaca a figura de Francisco do Rego Barros. Nascido em Recife no ano de 1803, exerceu carreira militar nos primeiros anos de sua vida, viajando a Paris para estudar. De volta ao Brasil, se tornou presidente da província de Pernambuco entre 1837 e 1844, influenciado pela modernização e industrialização que presenciou na Europa e estava surgindo no Brasil. Da mesma forma que Barão de Mauá, Francisco investiu na modernização do Recife, construindo estradas e ferrovias, bem como o cemitério de Santo Amaro, o Teatro Santa Isabel, pontes e aterramentos para a expansão urbana da cidade,
sendo a mais famosa de suas obras a Avenida da Boa Vista. Por fim, da mesma forma que Irineu, Francisco recebeu títulos de nobreza, primeiro sendo barão, depois visconde e por fim o tão conhecido Conde da Boa Vista.